Inicia-se assim a campanha salarial 2021-2022. Nossa database encerra dia 31 de maio, vai dia 31 próximo, e começa uma nova database dia 1º de junho, que vai vencer dia 31 de maio de 2022. Então essa assembleia é uma assembleia preparatória para a campanha salarial deste ano. A assembleia ela é feita de maneira virtual e digital. Você participa da assembleia, você vota na assembleia e, apesar de, pelo site, várias pessoas, pelo link, participam da assembleia, mas para participar mesmo votando, o trabalhador tem que ser trabalhador da cooperativa, que está sendo feita a assembleia. A assembleia hoje na cooperativa Frimeza. Ela, na nossa base, ela está em Marechal Cândido Rondon, em 2 unidades industriais, e ela tem maior centro de distribuição em vários locais aqui do Paraná, em Apucarana, Maringá, mas também ela concentra pela Fenatracop em vários locais do Brasil, Rio Grande do Sul e outros estados, tudo mais e tal, que a Frimeza o faz. Nós convocamos por edital de convocação, a Assembleia está sendo feita legalmente constituída dessa forma virtual pela questão da pandemia do coronavírus, que tem ceifado, tirado a vida e deixado muita família enlutada durante esse período. É importante deixar bem claro que a cooperativa Frimeza, por 3 anos, nós ficamos tentando negociar. E agora o secretário-geral da FECOPAR, que é o superintendente, numa assembleia que teve em fevereiro, uma coisa nesse sentido, ela chamou nós de radicais. Nós somos radicais, Macedo. André, Ivair, me chamou de dirigente sindical radical. Depois de 3 anos, tentando conciliar. O que acontece? O que acontece é que a cooperativa, eu estou dando os informes da gente, daqui a pouquinho nós entramos na deliberação. Eu quero mostrar o que nós estamos fazendo para defender você, trabalhador da Frimeza. A você. Que nós existimos para defender você. E diz que se eu defender você, eu sou um cara radical. Eu tenho que defender a cooperativa. Igual tem presidente do sindicato de trabalhador faz isso. Eu não faço isso. Eu defendo você, posso até ajudar a cooperativa para que você ganhe mais. Mas se você não estiver ganhando mais, qual é o interesse do sindicato em querer ajudar a cooperativa? Conta para mim. Põe você no meu lugar. Eu tenho que defender você, trabalhador. E é você que vai ter que me defender. Pois bem, nesses 4 anos nós ficamos demandando na justiça, porque esses caras foram tudo para a justiça contra nós. E eles, em 2016, 2017, foram lá e fizeram lá uma bobagem no Ministério Público, denunciaram a gente do Ministério Público e tal, e a doutora Ignez, que é uma promotora, ela entrou com ação civil pública contra o sindicato, contra a federação. E contra o sindicato patronal também. Eu vou pedir para o Rafael colocar para nós, Rafael, a ação civil pública que foi impetrada pelo Ministério Público contra o sindicato aí. Se puder mostrar para o trabalhador poder dividir esse documento, porque uma coisa é falar, né? Outra coisa é mostrar documento. Eu quero mostrar esse documento para você. São documentos que a sua cooperativa não sabe, tá? Ela vai saber agora. Porque com certeza aí dos cadastrados deve ter alguns puxa-saco dela aí que está contratado para poder fazer isso. Oi? É a ação civil pública. Não, esse aí é a sentença já. Ação civil pública, essa ação civil pública aí. Que foi entrado, essa ação civil pública foi entrado no Poder Judiciário, no Justiça do Trabalho, no Tribunal Geral do Trabalho da 9ª Região, né, o processo judicial eletrônico, a data de atuação. Não, Rafael, você está agora. Vai, pode ser mais para baixo. Pode ser. Trabalho. É isso mesmo. Vamos lá, então. Não. Essa outra ação civil pública. Não é essa, não. Mas não é que eu separei para o restinho entregar para você. É a de Cornélio Procópio. Essa aí você está de Marechal Cândido Rondon. É a ação civil pública de Cornélio Procópio.
Eu quero a ação civil pública. De Cornélio Procópio, doutor Ignez. Tem realmente essa ação civil pública também em Marechal Rondon, mas eu vou falar dela também. Probleminha técnica aqui, mas já nós encontramos o documento. Porque falar é fácil. Eu quero mostrar documento, Universo. Provar. Para explicar para vocês, o Ministério Público em Londrina, aí, doutora Ignez Guimarães, essa mesmo. Lá, Tribunal Regional do Trabalho, da 9ª Região, vai, pode baixar. Pode baixar. Olha, tem uma página em branco aí. Ah, agora você chegou ali. Então tá lá, o Estado do Paraná, Sintracop, Estado do Paraná, né? Bom, pode descer mais para baixo, 5 para Norte e tal, com o sindicato patronal. Vai na página 107. 107. O resto é tudo para encher linguiça que a promotora escreveu aí. Mas na página 107 foi um pedido que ela fez. O que eu estou mostrando para vocês são segredos, tá, gente? Que agora está sendo entregue a quem necessita saber. Pode ir. Tem a primeira, Rafael. Não, aí... Não, você está vendo o algarismo romano, né? Está lá, 22, né? Eu quero o primeiro. O 1. Um I só. Aí. Promotora vai falar um monte de coisas e tal, daí ela pede para que na cooperativa, né? Porque tem acordos de sindicato, o Macedo, que fecha tirando direito do trabalhador, né? Então lá está lá. Não seja estipulado piso salarial abaixo do piso regional para o Estado. Então, quer dizer, o piso tem que ser piso estadual. Isso tem uma diferença salarial para vocês e da Frimeza. De 2016 para cá, 2017 para cá, você tem que receber essa diferença todinha. E nós ganhamos a ação, tá, gente? Vamos lá. 2. O trabalhador. Quem fala aí? O trabalhador? Substituto. O trabalhador substituto faz jus à remuneração do substituído desde o primeiro dia de substituição. O cooperativo não paga isso também. Vai ter que pagar. Seja vedada a atribuição genérica de quitação ao pagamento de verbas salariais e rescisórias realizada através de cheque. Pagar em dinheiro. 4. Seja obrigatória a assinatura do empregado em todos os demonstrativos de pagamento. Também o cooperativo não faz isso. Tudo eletrônico e tal, o cara tem que assinar, mas não está assinando. E não tem autorização para assinar aí ainda. 5. Seja vedada a fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade abaixo do salário mínimo nacional. 6. Não mais se exija a realização de estágio probatório para promoções, exceto quando a própria lei autorizar. 7. Seja considerado como salário in natura o fornecimento de moradia quando a lei o considerar. 8. Seja considerado a natureza salarial do auxílio alimentação quando a lei considerar. Ou seja, se estiver pagando vale alimentação sem acordo com o sindicato, é salário in natura, tem que pagar os encargos. Como eu sei que eles não descontaram, velho, eles vão ter que pagar isso aqui. Isso aqui dá uma pequena fortuna para a Frimeza pagar aqui. Né? Com certeza o advogadinho deles lá, né? Lembra do advogadinho deles? Arrogantezinho. É arrogante. Tá, detesta o sindicato, tem nojo de sindicato. Agora você vai gostar de juízo. O 9. Seja considerada a natureza salarial de auxílio transporte, como lei, quando a lei considerar. Ou seja,
Do Vale Transporte, eles vão ter que também pagar os encargos. O 10º, o André regalou uns olhos aqui, quando ela não sabia disso aqui também. Sejam consideradas as horas itinere. Hora itinere. Seja considerada hora itinere. Nos termos da súmula 30, do Colém do Tribunal Superior do Trabalho. 90, né? É, 90. E isto, minha gente, significa que o cooperativo não paga as horas itinere, vai ter que pagar. As horas itinere todo passado aí. 11º, seja vedada a celebração de contrato de experiência no contrato de safra. Não é o caso da Frimeza, que ela não tem safra. 12º, seja vedada a exclusão da unicidade contratual de plano nos contratos de safra seguintes e subsequentes, se ela de fato ocorrer. No caso da Frimeza não tem safra, tranquilo. O 13º, seja vedada a obrigação imposta ao empregado de assinar advertências para receber um aviso de documento. Quer dizer, não tem mais esse negócio de advertência, o gerentinho ficar ameaçando os caras, dar advertência e ficar ameaçando a justa causa. Não tem esse negócio? Acabou. Não tem mais. Acabou. Está aqui, estou lendo aqui agora para vocês. Considera-se como jornada extraordinária as variações que antecedem ou sucedem a jornada de trabalho superior a 5 minutos, observando-se o limite máximo de 10 minutos diários, conforme as súmulas 366 e 443 do Colém do Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, 5 minutos que antecedem e 5 minutos que sucedem, né? É só isso, o resto é hora extra. Então vocês têm um monte de hora extra para o sindicato buscar para você lá. E vamos buscar, tá, gente? O 15º, não seja adotado o banco de horas e o acordo de compensação de jornada concomitantemente, sob pena de descaracterização. Não tem acordo de banco de horas. Todas as horas que você fez durante os últimos 5 anos, a Frimeza vai ter que pagar centavo por centavo. Vocês entenderam por que eles não gostam que vocês cheguem perto do sindicato? O sindicato podia contar isso para vocês. Agora estou contando. Vocês têm esse direito e vou contar uma surpresa para vocês no final. O 16º. Seja vedada a transferência de saldo negativo final como saldo negativo inicial para a próxima database no banco de horas. Não tem esse perigo porque o sindicato não tem banco de horas com a Frimeza. Como nós não temos banco de horas com eles, não tem banco de horas. Se o banco de horas que eles têm lá é ilegal, é com outro sindicato lá de Medianeira, não é com o Sintracop aí, o Sintrascop. Então, quer dizer, babau. Além de ser multado, vão ter que pagar tudo para você, em dobro. Porque isso dá dano moral. 17º, seja vedada a dispensa de marcação do ponto nos horários de início e término do intervalo de alimentação, refeição, descanso. Entendeu, Ligório? Isso aqui, na hora do almoço, não é vedado que, entendeu? Mandar o cara bater o cartão, não, o cara tem que comer no horário de trabalho mesmo. Então, quer dizer, mais hora extra. Não é isso? O André está regalando os olhos aqui. O 18º, compute o intervalo para lanche na jornada de trabalho quando a lei assim o determinar, ou seja, os 15 minutos, né, velho? Está aqui os 15 minutos ganha. Então tem que computar os 15 minutos, todo mundo lá, que ela não paga. Eu tenho certeza que ela não paga. Vai ter que pagar. O 29º, compute o tempo dispendido para a troca de uniforme na jornada de trabalho quando a lei assim o determinar. Então, quer dizer, o cara foi lá para trocar de roupa, tal, para depois bater o cartão para entrar. Não, né? Está estipulado de meia hora para isso, ele vai ter que pagar essa meia hora ainda. 20º, conceda o DSR uma vez na semana, preferencialmente aos domingos, vedando-se que o DSR recai no domingo apenas uma vez a cada 7 semanas. Tchau. Trabalhou domingo? Adicional de 100% na hora extra.
Tudo que você trabalhar acima das 44 horas tem um adicional de 50%. E se for no domingo ou no feriado, é 100%. E como eu sei que a cooperativa não está lhe pagando, vai ter que pagar, e nós estamos atrás e vamos fazer ela pagar. Tá certo? 21º. Seja remunerado em dobro o trabalho realizado em dias de DSR feriado. Então, em dobro, porque é o 100% que eu estou falando para vocês. Tá certo? O 22º. Se abstenham de adotar sistema alternativo de jornada não reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, quando já adotado o sistema REP, Registro Eletrônico do Ponto. Quer dizer, não tem aquele negocinho de te dar, bater lá e não te entregar o papelzinho, você tem que entregar o papelzinho para você, e ainda deixar registrado. Quando o sindicato pedir, chegar lá e entregar de boa. Quando o Ministério Público pedir, tem que entregar de boa. Quando o juiz pedir, tem que entregar de boa. Tem um advogadinho lá que diz que ninguém pode chegar perto, não, o arrogantezinho lá, né? 23º. Não sejam realizadas escala 5x1, 6x2, considerando que não há a concessão de DSR preferencialmente aos domingos, nesses modelos de jornada. Ou seja, acabou-se. Não tem isso. Não adianta, eu tenho um contrato de trabalho com funcionário aqui que eu estou trabalhando 5x1. Você não podia ter esse contrato, isso é crime. Mas eu tinha acordo com o sindicato. Bom, a Frimeza tem acordo com o sindicato, vocês? Tem? Não. Com o Sintracop, não. Pode ter lá com os outros aí, que eu não sei como é que é e tal, não entendo bem, eu sei dizer que, né? Não, aí não. Conosco, não. O 24º, em relação ao regime 1236, que sejam pagos feriados trabalhados em dobro. Tem que ser pagado em dobro. Que os intervalos não concedidos gerem direitos às horas extras. E que a hora noturna seja considerada como de 52 minutos e 30 segundos. Eu sei que tem hora noturna que eles não pagam lá também, né? Vai ter que pagar esse adicional aqui também. O 25º. Abstência de realizar o desconto de danos culposos sem expressa autorização do empregado. Tudo que descontaram o salário do cara, dizer que estragou o equipamento, perdeu-se. 26º. O prazo para entrega de atestado médico seja razoável e tenha por marco regulatório a data de retorno ao trabalho e não a data de emissão do atestado, não sendo submetido à recusa pelo médico da empresa, salvo se houver indício de falsidade. Ou seja, acabou aquela festa lá do médico de trabalho, falou, não aceito esse atestado e tal, vai ser, tudo isso que vai ser computado. 27º, não seja pactuado formas indiscriminadas de revista aos empregados, em especial que não tenham restrição a toques físicos ou extensão da revista. 28º, abstência de impor aos empregadores o pagamento de contribuições em benefício do sindicato, dos trabalhadores, ou da Federação dos Trabalhadores, a qualquer título. É que antigamente nós tínhamos que a cooperativa pagava um fundo para o sindicato. Na época era R$8 de cada trabalhador. Quem pagava era a cooperativa. E nasceu esse processo porque eles foram denunciar nós. Aí a promotora, muito esperta, ela entrou contra o sindicato nesse pagamento, mas entrou em defesa do trabalhador num material de outras coisas, né, que eu estou lendo para vocês aqui. O 29º, abstente-se pactuar cláusula coletiva destinada à instituição de taxa sindical obrigatória em favor da instituição dos trabalhadores não associados ou de repassar essa obrigação pecuniária às cooperativas. Então, quer dizer, por denúncia deles, né, que não queria pagar o sindicato, não é isso? O Ministério Público também pediu aqui, isso aqui é uma ação civil pública, o Ministério Público estava pedindo. Tudo isso aí, minha gente. Aí o 30º, abstência de fixar a multa por descumprimento na CCT em valores irrisórios, majorando com destinação em prol dos funcionários prejudicados pelo descumprimento. E o 31º, se abstém de descaracterizar o regime
de sobreaviso, quando ele acontecer de fato. Isso aqui era o pedido do Ministério Público, né? Eles entrou com essa ação, pediu isso e a juíza sentenciou. Ela deu uma tutela antecipada. Você tem a tutela antecipada aí, que é a decisão? Agora que é a sentença lá. Essa aqui é a sentença. Então, o Ministério Público entrou, a pedido das cooperativas do Paraná, entrou com esse negócio. E daí a juíza julgou. Essa mesmo. Aí a juíza julgou. E como é que ela julgou, a juíza? Pode ver que em cima lá está colocado Poder Judiciário, Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho na região, Vale do Trabalho com o Procópio, Ministério Público, Trabalho, réu, sindicatos e tal. Aí vai, desce para baixo ali, Rafael. Vamos ao que interessa. Ela fala tudo que estava pedindo, tudo mais e tal, né? Aí a juíza ela deu como tutela antecipada tudo conforme o que o Ministério Público pediu. Tudo. Conforme está comprovado nos autos, o sindicato, representante do trabalhador, vem negociando, vai para baixo, vai. Sendo assim, acolho. Olha lá, sendo assim, em caso. Só para cima um pouco. O Ministério Público encaminhou aos autos a Convenção Coletiva de Trabalho, tal, da diversidade do Paraná, inclusive o Coronel Procópio, diz o artigo 611, que a Convenção Coletiva, o mesmo artigo, prevê e tal. Enfim, ela concedeu, só um pouquinho lá para cima. Tudo que o Ministério Público pediu, ela concedeu. Tudo. Pode subir. Espera lá. Enfim, nessa sentença aí, ela concedeu tudo que o Ministério Público deu. E carcou uma multa no sindicato, no Sindicato do Trabalhador, em 4 milhões de reais, né, velho? Aos sindicatos dos empregados, 4 milhões de reais. André, quanto você acha que eles multou o sindicato patronal? Com quanto você acha? 1% disso. 100 reais, 100 mil reais. Deu menos, então. Para o sindicato patronal, 100 mil reais de multa. Para os sindicatos dos empregados, quanto? 4 milhões. 4 milhões de reais. Será que a juíza era parcial ou não? Ou defende o trabalhador, né? Ela deu essa multa contra os sindicatos desempregados para matar. Ela deu para matar os sindicatos desempregados. Não, isso é um acordo. Não, ela deu a multa, ela tinha dado a multa lá em cima lá já. Ela está comentando que ela já tinha dado, só que nós não achamos isso aí, mas não tem problema. Aí, minha gente, em 2018, que o Rafael se adiantou aqui, colocou ali, houve um acordo lá na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque o sindicato foi se defender. O Ministério Público entrou num dia, no outro dia o juiz deu tutela antecipada, autuou, multou o sindicato, e nós não tivemos chance de nos defender. Só o patronal que acusou lá, só tal, e nós nada. Aí nós tivemos prazo em 2000, foi concedido liminar em 2017, 2016. Em 2018 nós ficamos militando na ação, nos defendendo, provando o contraditório. Quando foi em 2018, Rafael, cadê aquela coisa? O que está acontecendo? Hã? Aquela que você mostrou agora há pouco, ali, o acordo. É isso aí. Aí, no dia 16 de julho de 2018, na sala de sessão lá, na segunda vara de trabalho para Procópio, na ação civil pública, nós fechamos o acordo. Vai para baixo. Presente lá o procurador, doutor Fábio Fernando Passari, vai, presente o sindicato patronal, o sindicato trabalhador e tudo mais e tal. E aí o Ministério Público oferta um pouquinho para cima, Rafael. Um pouquinho para cima. O Ministério Público apresenta proposta de acordo.
no sentido de cumprimento das obrigações contidas na inicial, porque ele estava com a tutela antecipada a ganhar. Sob pena de multa de taxa de 50 mil reais diários por dia, nos termos da decisão da antecipação da tutela e pagamento do título do dano moral, coletivo e multa no valor de 4 milhões de reais. Aí, a multa, que era do sindicato, passou a ser do patronal nas empresas que não estiverem cumprindo aquelas cláusulas todas. Então, ele já começa com 4 milhões de reais. Quer dizer, se estiver fazendo aquilo que a tutela foi mandada não fazer, já começa com 4 milhões de multa para cada cláusula descumprida. Deve ter escrito ali. As partes chegaram a uma conciliação nos seguintes termos. Os réus, que daí no caso o réu é os sindicatos patronais, cooperativos, sincopares, né? E o Sintracop. Os réus cumprirão a obrigação de fazer e não fazer constante dos pedidos de folha 107, que é o que eu li para vocês, a 109, com exceção dos itens 28º e 29º. O que diz o 28º e o 29º? As únicas coisas que saiu da tutela, que foi retirado, foi as duas cláusulas 28ª e 29ª. O que diz a 28ª? A abstência de impor aos empregadores o pagamento de contribuição em benefício dos sindicatos dos trabalhadores ou a Federação dos Trabalhadores, a qualquer título. Ou seja, aquele fundo nosso, que o patronal pagava, a empresa tinha que pagar, os promotores e a juíza, não, tem que pagar mesmo porque vocês têm um programa social. Turismo, a Fé do Trabalhador, a Compultura, uma subsede em cada local, atende os trabalhadores, então retirou essa cláusula da tutela concedida. E retirou também a 29ª. O que diz a 29ª? A abstência pactuar cláusula coletiva destinada à instituição de taxa sindical obrigatória em face de trabalhadores não associados ou de repassar essa obrigação pecuniária à cooperativa. Ou seja, o trabalhador não associado também tem que pagar ao sindicato para ter direito aos instrumentos coletivos. Entendeu, Oliveira? Que é o que nós aprovamos lá na cidade de Guaíra, que é a taxa negocial. Então, isso aqui ficou aprovado, foi retirado do tela e foi dito, não, pode sim, que é o que está dentro do acordo. E as partes chegaram ao acordo e tal, beleza, cada um pagou 100 mil reais de custas, né? Sindicatos patronais, que é o trabalhador, e daí a juiz colocou lá, homologa o acordo celebrado pelas partes, em seus estritos termos para que produzam seus regulares efeitos jurídicos. Olha que maravilha. Então nós ganhamos. E está lá colocado lá embaixo, ali ainda, lá, o Sistema S poderá auxiliar os sindicatos na realização de cursos de treinamento, coisa que o sindicato patronal não faz conosco, nem nada, não ajuda os trabalhadores em nada. Tudo bem. Essa sentença, minha gente, já passou mais de 2 anos, que ela foi em julho, que a juiz fechou o acordo, se torna uma sentença. Vai fazer 3 anos agora. Vai fazer 3 anos agora. Ela está soberanamente transitada de julgado, ou seja, não há mais como fazer mais nada. Agora é cúmplice. Então, na semana que vem agora, os nossos advogados, na terça-feira, já está entrando com a cautelar, solicitando a folha de pagamento dos últimos 5 anos da Frimeza. Os últimos 5 anos. E aí vamos computar todas as horas extras, todos os direitos que os senhores têm, centavo por centavo, e vamos, na ação principal da cautelar, entrar com a execução. Penhoras de bem e execução. Como a Frimeza fatura, segundo o balanço dela, 8, 9 bilhões de reais, então o juiz vai ter lá, achar onde vai poder bloquear esse dinheiro e já pagar os senhores. Então eu acredito que em 4, 5, 6 meses no máximo, vocês vão ver esse cara feio que está aí, ó, sou eu, mais aquele cara feio que está ali, ó, que é o Ivaí, mostra a cara dele lá, esse negão feio aí, mais o André aqui, né? Mais o Macedo, esses 3 aí, mas eu, mais o compadre Wilson, que está firme agora nesse momento, mas vai estar firme lá, mais o Manente, para nós entregar um cheque na mão de cada um de vocês, que é o dinheiro da cooperativa Frimeza, que lhe roubou durante esses últimos 5 anos. Dizem que a palavra roubou é muito pesada, né? Porque se roubar um patrão, né, velho, ele vai na Polícia Civil e denuncia o ladrão. É polícia para trás, para cá e tal, não sei o que tem.
Quando rouba o trabalhador, tem que ser na Justiça do Trabalho. Ele está com a ação, danhar, aquele negócio todo. Entendeu? Então, aquele discursinho que os advogados da Cooperativa Firmeza, os gerentes, o pessoal de Medianeira vinha e falava para vocês aí que o sindicato queria roubar vocês, fazer vocês pagar o sindicato e tudo mais e tal. Na verdade, quem estava roubando vocês era eles, tá? E o sindicato está provando isso agora. Certo? Esta é a ação. Ah, mas pera um pouquinho. Tem um negócio que colocou uma ação ali lá de Marechal Cândido. Vocês estão pensando que as cooperativas não rebolaram aí? Rebolaram, foram no Ministério Público. O Ministério Público também é parcial, né? Gosta dos benefícios das empresas, né? Claro. E uma tal de doutora Priscila entrou com uma ação civil pública contra nós também lá em Marechal Cândido. Só que a doutora Priscila lá, e o Ministério Público de Cascavel, não foi igual o de Londrina, não. O de Londrina entrou para acabar com o sindicato, mas também garantindo o direito dos trabalhadores. Você viu que eu li ali, né? Lá não, lá só foi em cima da contribuição do sindicato. Só. Só em cima da contribuição do não associado pagar o sindicato. Entrou com uma ação com 167 páginas. O Niver chorava todo dia. Ei, agora não sei o que tem. Olha, tem 160 páginas aqui. Eu falava para o Niver, calma, Niver. Calma. Isso aí é para assustar criança. Homem adulto não tem medo disso aí. E nós demandando o processo, né? Quando chegou na audiência, a última que teve, eu participei, né? Aí eu cheguei e mostrei a sentença para o Ministério Público aí de Cascavel. O cara entrou brabinho, né, na audiência, né? Brabinho, me custa muito caro. Eu falei, companheiro, o Ministério Público já entrou com uma ação contra nós lá em Cornélio e nós ganhamos. O senhor está entrando, o senhor está querendo reganhar algo que o senhor já perdeu. Não foi isso? Ah, então fecha um acordo com vocês, então. Tudo que foi feito até agora está valendo. E se o cara não quiser mais ser sócio do sindicato, o cara não é sócio mais do sindicato. Meu amigo, com 8.000 trabalhadores em Assembleia e Palotina, nós aprovamos exatamente isso. O cara pode se desfiliar do sindicato a hora que ele quiser. Para se desfiliar é fácil. O duro é filiar de volta. Eu estou com gente lá no Biratã e Palotina que quer voltar a ser filiado. E como é que faz para voltar a ser filiado, Iver? Como é que faz? Só para comentar a respeito dessa ação, Mori, teve lá alguns trabalhadores e além disso, o Ministério Público expôs um trabalhador com folha de pagamento, com tudo. Então isso quer dizer, é defender o trabalhador? Não. Entendeu? Não é defender o trabalhador. Tanto é que eu falei, mas você entrou só com uma ação? Os caras estão trabalhando 5x1, 6x2, não se paga, trabalha domingo, feriado, não se paga hora extra, um banco de hora furado, jornal de trabalho sem nada, pagando menos que o piso estadual. Pode, lembra que eu falei? O motorzinho ficou, regalou um zoinho, me custa muito caro. Eu falei, eu tô entendendo que custa caro para você, companheiro. Você tá querendo reganhar porque você já perdeu, rapaz. Tá aqui, você já perdeu, cara. Você perdeu, você dançou. Quer que eu denuncie você na corregedoria? Mas ficou manso, cara. Ficou mansinho. E aí propôs um acordo conosco. Ou seja, tudo que foi feito até o dia 31 de maio deste ano, tá legal. Legal, até o 31 de maio. Então, ou seja, cooperativa que, tipo, a Firmeza que não descontou do salário do não associado, que é R$35 por mês de cada trabalhador não associado, e o associado, ele paga a confederativa só. Ele é isento dessa taxa, mas ele paga só a taxa confederativa, que é 2% limitado de R$50. E aí o cara tem direito a todos os benefícios sociais que o sindicato dá, né? Esse da taxa negocial, o cara só tem direito ao instrumento coletivo. Ele tem que pagar. Se a cooperativa descontou do salário dele, a cooperativa tem que pagar por ele agora. Mostra a sentença para nós lá do acordo do Ministério Público. É essa aí, ó. Esta aí. E eles colocaram a Copagril e colocaram a Cevale ali no meio ainda. E o Sintrascopa ali, tá vendo? Vamos abaixar lá para ver o acordo, amigo? Ah, lá, em tempo. Volta para cima. Em tempo. Conciliação. Para propor fim ao presente demanda, transaciona as partes nos seguintes termos. O Sindicato dos Trabalhadores e Cooperativa Agrícola, Pecuária e Industrial do Estado de Palotina e Região
se compromete em abster-se a partir de 1º de junho de 2021 de manter ou firmar cláusula em negociação coletiva ou no estatuto social que preveja filiação, associação, sindicalização automática ou compulsória do trabalhador, ou realizar associação, filiação, sindicalização automática ou compulsória de trabalhador que integra a categoria profissional. Ou seja, nós quando fizemos a assembleia lá em Palotina, nós aprovamos o que lá? Que todo mundo era sócio automaticamente. O cara foi contratado no cooperativo e era associado. Só que o trabalhador teria o direito de se desfiliar, é ou não é? A qualquer dia do tempo, o mês do ano, o ano inteiro. Ele pode ir lá, tem um formulário no próprio recurso humano, nós deixamos, não é isso? O cara faz o formulário lá e diz, eu não quero mais ser sócio. Aí ele passa a ser não associado, daí ele passa a pagar a taxa de não associado, não é isso? Muito bem. É o caso do funcionário firmeza. Que me parece que pegaram lá uma cartinha obrigatória de cada trabalhador para não pagar o sindicato, porque não é associado. Eu não sou associado e eu não quero pagar o sindicato. Você não é associado? É. Muito bem. Mas teve uma mesa redonda em dezembro com a firmeza, e o advogadinho da cooperativa falou assim, a cooperativa firmeza está cumprindo a convenção coletiva. Se ele está cumprindo a convenção coletiva, ele tem que pagar do não associado, porque ele deu o que estava na convenção coletiva para os trabalhadores, certo? Então, ele está devedor ao sindicato a contribuição, sim, do sindicato. Então, nós vamos primeiro fazer o quê? Primeiro nós vamos reclamar o direito teu, trabalhador. Teu. Terça-feira, agora estamos entrando com ação já para ganhar o seu direito, o teu dinheiro. Juntamente com isso, nós também vamos defender, porque nós somos patriota. Nós usamos a camiseta verde e amarela com o símbolo da CBF, o símbolo da corrupção que existe, que é do presidente da República, que ele usa, né? É o símbolo da corrupção do Brasil, é a CBF, né? Todo mundo sabe disso, né? O futebol, o negócio de VAR, né? Os flamenguistas adoram, né? Tá certo? Então veja bem. Como nós somos patriotas, a cooperativa, ela deu para vocês participação no resultado sem ter acordado com o sindicato. Está devendo 68% de encargos sobre isso durante os últimos 5 anos. O Vale Alimentação que deu para vocês, Vale Transporte, nas horas itinere, tudo isso eles vão ter que, e também no direito das horas extras, tudo mais e tal, eles vão ter que pagar. Então, num segundo momento, daí mais uns 10, 15 dias para frente, até o final desse mês, nós vamos entrar com ação para defender a União. O governo federal, para que a cooperativa pague o que está devendo de impostos para o governo. Sou negador de impostos. Como ela apoiou o Bolsonaro, deu dinheiro para a campanha do Bolsonaro, ela vai até gostar de dar dinheiro do Bolsonaro, para o Paulo Guedes, vai gostar. Vai dar milhões, viu? Vai dar milhões. Aí, depois, por último, aí nós vamos entrar com ação cobrando todo o dinheiro que a firmeza deve ao sindicato. É só você fazer a conta. R$ 35,00 por mês de cada trabalhador, multiplicado por mês, o número de funcionários que tem, e aí você multiplica isso por 60 meses. E aí você aplica o artigo 600 da CLT. 2% de juros de embora, mais 1% ao mês, capitalizado. E mais a inflação. Vai dar uns trocos bons aí, cara. Eu quero ver se nós pegamos esse dinheiro da firmeza para nós construir uma sede própria aí em Marechal Cândido Rondon, né? Fazer as outras sedes próprias. Nós temos da nossa sede, das 10 sedes que nós temos, acho que nós temos 5 que é própria, né? A firmeza vai dar dinheiro para construir as outras 5. Chegamos então aos assuntos gerais, né? Alguns assuntos gerais, o nível lá da base de Marechal? Não, presidente, eu acho que a pauta está bem recheada e eu tenho certeza que os trabalhadores vão estar bem representados. André, alguma coisa nos assuntos gerais? Não, basicamente, Mauri, vamos estar falando sobre os funcionários da firmeza, que aconteceu lá na região de Maringá, que é na qual eu trabalho. Todos os funcionários, eles foram induzidos a ir no sindicato e assinar essa carta de renúncia. Sentamos com todos, explicamos para eles o que eles poderiam perder
se permanecesse como sindicato. Questão da convenção coletiva, questão dos benefícios. E todos eles falaram da mesma língua, da mesma boca. Estamos aqui sem saber do que está acontecendo, mas fomos mandados a fazer essa carta. Ou é isso, ou é rua. Nossa. Isso aconteceu há 2, 3 anos atrás na cidade de Maringá. Eu acredito que aconteceu a mesma coisa também em Apucarana e também em Marechal. Foi uma pressão, uma atitude antissindical. Falando nisso, eu quero colocar aí a orientação número 13 do Ministério Público do Trabalho, para nós entendermos o que ia acontecer nesses 4 anos. Você fala 2, 3 anos, mas faz 4 anos que aconteceu isso. Na Firmeza acontece isso diariamente. Este aí é a CONALES, que é a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social, do Ministério Público do Trabalho Nacional, da Procuradoria Geral do Trabalho. Daí fala sobre as contribuições normativas negociadas e tal, redundando, né? Como nesses casos, o que está acontecendo, que os caras jogaram esse negócio, fizeram tudo, isso é uma atitude antissindical. E o que se coloca lá embaixo, vai descendo, rapaz. Lá, para aí. Também não compete ao empregador exigir, impor e ou condicionar a forma, tempo e o modo de exercício da oposição. O exemplo de apresentação perante o departamento pessoal da empresa ou de modo virtual também constitui em tese ato na conduta antissindical, pois se trata de decisão pertinente à autonomia privada coletiva, sem prejuízo de atuação do Ministério Público do Trabalho para a garantia dos direitos individuais ou coletivos, nos termos do artigo 127 e seguintes da Constituição Federal, em consonância com o entendimento do Comitê de Liberdade Sindical, os princípios, regra e liberdade sindical da OIT, a exemplo do artigo 3º da Convenção número 98 deste organismo internacional da OIT. As contribuições sindicais, reitera-se, diz respeito ao financiamento da coletividade, da categoria. O grupo representado, entretanto, é comum ouvir, ler ou se afirmar quanto ao tema receitas sindicais, que o sindicato instituiu contribuição obrigatória para os não filiados, o que constrói, ao longo do tempo, no subconsciente social, equivocada ideia de que se as referidas pessoas jurídicas, os patrões, né, ou seus dirigentes sindicais, por atos próprios, foram os sujeitos da ação a influir no patrimônio jurídico individual do trabalhador, o que se distorce da realidade. Às vezes, há nítida impressão de que o imaginário social concebe uma entidade sindical como uma empresa, com o seu objetivo de arrecadar mais fosse distribuir os lucros ou resultados com os sócios, com os seus diretores. O orçamento é da coletividade, dos trabalhadores, globalmente considerados, embora organizados em uma entidade sindical. Vai para baixo, vai. Aí ele vai falando, o empregador que viola a autonomia privada coletiva com práticas antissindicais como coagir, estimular, auxiliar e induzir o trabalhador a se opor ou resistir ao desconto de contribuições sindicais legais ou exigir, impor e ou condicionar a forma, tempo e o modo de exercício da oposição, a exemplo de apresentação perante o departamento pessoal da empresa ou de modo virtual, também prática ato ou conduta antissindical, podendo implicar a atuação do Ministério Público do Trabalho. Vai para cima. O possível argumento patronal de facilitação do exercício de oposição ao trabalhador no meio da empresa, na verdade, permite que, muitas das vezes, o escamotear do ato antissindical de exigir, impor, condicionar a forma, tempo e o modo de exercício de oposição de forma que seja realizado às escondidas. Em algumas oportunidades ainda, o ato sindical pode se operar de forma sutil, com o simples entrega pelo preposto
da empresa do requerimento de oposição ao trabalhador, o que deságua em um enorme constrangimento, uma vez que a recusa, em geral, gera o medo de represálias, como rompimento imotivado do próprio contrato de emprego. Neste contexto, só um pouquinho, Rafael, deve-se salientar que, assim como os indivíduos ou os grupos coletivos, classe ou categoria de pessoas, formalmente organizadas ou não, como associações e entidades sindicais, também podem apresentar-se como hipossuficientes sociais, econômicos ou jurídicos, não sendo desrazoável, mas até conveniente e providencial para que a tutela coletiva que referidos entes invoque a atuação de um colegitimado com mais condições de efetivar a tutela coletiva como o Ministério Público do Trabalho. Ou seja, cabe a nós denunciar o Ministério Público e pedir prisão para essas pessoas. É o que está falando esse documento aí. Nada impede mais, ao contrário, torna conveniente que o membro do Ministério Público do Trabalho possa elaborar uma análise material da representação diante de uma denúncia realizada por uma entidade sindical para concluir pela necessidade de atuação do parquet. Quanto à entidade sindical denunciante apresentar-se como insuficiente técnico jurídico, social ou econômico. A atuação do Ministério Público do Trabalho, nesse contexto, dispondo, aliás, de muito mais instrumento que as próprias entidades sindicais no que tange a capacidade de produção probatória. A exemplo da requisição de documentos e oitivo de testemunha, revela-se como um meio estratégico e fundamental para a tutela da liberdade sindical. Do lado outro, extrai-se de diversas normativas nacionais e internacionais que a tutela da liberdade sindical constitui instrumento de garantia da autonomia privada coletiva dos trabalhadores, verdadeiro regime democrático. Bom, gente, esse documento aí, da Conales aí, dá a condição de nós denunciarmos o que está acontecendo na Firmeza, em Marechal e também em Apucarana, em Maringá. Ou seja, provas nós temos um monte. Tem papel timbrado, tem trabalhador em depoimento. Tudo isso é coisa do passado. Tudo isso nossos advogados vão cuidar da honradez da nossa entidade sindical. Vamos cuidar do direito inerente do trabalhador com ação de execução para fazer ela pagar tudo que te subornou, que tirou de você. E vamos também entrar com uma ação contra a empresa por dano moral coletivo e indiciar advogadinho, gerente de recursos humanos, gerentão, tudo esse pessoal nós vamos indiciar também. Vão ser pedir uma ação civil pública, ação penal contra essas pessoas, que ela pague pelos erros que cometeram. Para quem sabe, os outros que assumiram o lugar delas, né? Porque com certeza a empresa não vai ficar com uma pessoa assim, né? Ela vai demitir essas pessoas, né? Se foi feito por ordem pessoal dela, o intuito dela, né? Mas se for mandado pela diretoria, é pior, que daí ela vai e faz uma delação lá com o Ministério Público, né? Ela fala, não, eu fiz isso porque o diretor-presidente pediu, que o diretor-secretário pediu, o vice-presidente pediu. Se falarem isso, evidentemente que daí quem vai pagar pelo crime, daí são a diretoria. E o cara fez a delação, né, sobre isso. O que nós vamos fazer é indiciar essas pessoas. Isso pertence ao passado. Daqui para frente é negociação coletiva.